Tá? O senhor falou uma apostila, pastor, eu não vi semana passada. Ela já está lá no portal. Ele mandou tudo. Eu acabo usando sempre o nome sobre quebrantamento, mas ela é a liberação do Espírito. Ela está lá no portal. Eu coloquei no grupo também, no celular, para quem quiser baixar, tá? A gente está usando sempre esses quadradinhos aqui, ó, por uma questão de fazer uma análise agora dos pensamentos, tá? Ok? Então esses quadradinhos, lógico que é longe disso, mas é como se aqui fosse a mente do ser humano, aonde os pensamentos eles são divididos, não é? Então eu vou colocar aqui, ó, como em outras aulas, é como se fosse um pensamento central, ok? E aqui, pensamentos subdivididos desse pensamento central. Foi até do que a gente falou sobre a questão da Eva. Quando a Eva teve a sugestão, não é isso? Ela teve uma sugestão dada pela serpente e aí então ela começou a pensar. Esse pensamento da Eva pode ter tido várias hipóteses, não é? A serpente falou para ela assim: ah, foi isso mesmo que ele disse, que você não pode comer o fruto proibido, mas não é bem assim, é porque se você comer você vai ser conhecedora do bem e do mal. Então era por aí. Então, lógico, a Bíblia não vai falar dado por dado, mas a gente pode contextualizar. E nessa situação que a gente faz, a gente pode chegar a um pensamento de que ela teve, talvez, alguns pensamentos subdivididos dessa sugestão. Ela pode ter ficado em dúvida em algum momento: ah, será se eu realmente comer, eu vou ser igual a Deus, eu vou ser toda poderosa, Adão vai ser todo poderoso, como é que vai ser isso? Então esses pensamentos que acabaram sendo como se fossem subpensamentos desse pensamento central. Numa questão de análise, o que nós começamos a falar da aula passada foi numa questão de imagem e crença. Crença, que nós vamos começar a falar hoje de uma maneira um pouquinho mais acentuada, não se diz respeito a uma crença religiosa. Tem esse fator? Tem. Mas não é para parar nessa questão de crença religiosa. Nós vamos ver algumas situações. Por quê? Porque nós estamos esmiuçando. Cada pessoa vai ser um caso. Cada pessoa vai ser algo diferente. Ninguém é igual. Então, nessa questão de ninguém ser igual, um pensamento, que é o que nós falamos também um pouquinho da aula passada, numa questão espiritual, vai tender para aquilo que é governo. O governo ele é espiritual ou o governo ele é emocional? Se for emocional, olha só, você tem que perceber qual é o pensamento. Se ele for emocional, qual é o pensamento que está dando base a essa emoção? De coisa simples: ah, eu não vou fazer porque eu estou triste. Tristeza é uma emoção. A pessoa não vai fazer. Está ali um pensamento: eu não vou fazer. Então esse sentimento, ele tem um nome. E o pensamento, ele vai ter também um nome. Esse pensamento é o que vai estar trabalhando na mente da pessoa e que certamente é ele que vai estar dando as coordenadas para que parta por uma questão de ação. Ok? Então, ó, agora a gente vai começar a falar de algumas situações que dão base, sustentação a esses pensamentos. E um deles, vamos falar aqui, ó, crença. Quando a Eva ela foi tentada por uma sugestão, foi dada uma sugestão para Eva. Ela pensou, ela certamente, não sei se ela calculou o risco, mas ela colocou de certo modo em dúvida aquilo que Deus havia falado. Agora é fácil a gente analisar Eva, né? Mas se a gente for para a atualidade,
Quantas palavras rodeiam a sua mente, ou estão dentro da sua mente, que querem colocar em dúvida o que Deus falou? Então é um combate que a gente passa no dia a dia. Você ouve a voz de Deus e você toma uma decisão segundo aquilo que você ouviu de Deus, ou segundo aquilo que você leu na Bíblia. Agora, há muitas áreas que Deus fala, há muitas coisas que você lê na Bíblia, como qualquer outro ser humano, e assim como a Eva, colocam em dúvida aquilo que Deus falou. Ah, mas eu não estou colocando em dúvida Deus. Mas muitos pensamentos vão estar colocando em dúvida aquilo que Deus falou. Então, a Eva, ela estabeleceu alguma crença naquilo que lhe foi dado como sugestão. Sugestão. Quantas vezes você vai conversar com uma pessoa e essa pessoa vai lhe dar uma sugestão? Essa sugestão vai gerar um pensamento em você. Esse pensamento que a pessoa tem, que foi originário de uma sugestão, vai trabalhar na mente da pessoa. E esse trabalhar na mente dessa pessoa, essa sugestão, no caso da Eva, começou a estabelecer uma crença. Ela começou a imaginar o seguinte, olha só, ela criou uma imagem. Essa imagem que ela criou, daquela sugestão, daquele pensamento, ela criou uma imagem. Qual a imagem que ela criou? Ela visualizou que ela poderia ser poderosa igual a Deus. Porque a serpente fez uma sugestão, na sugestão que ela fez, colocou em dúvida o que Deus havia falado. Então, ela criou uma sugestão. Senhor? Ela criou uma sugestão. Ela criou uma sugestão. Mas até o ponto é porque a gente está esmiuçando na aula a questão de pensamentos. E por que é necessário a gente esmiuçar? Porque no caso dela, que a gente está pegando um personagem bíblico para falar, a gente está pegando de onde iniciou-se o pensamento. O pensamento se iniciou numa sugestão. Mas, por exemplo, hoje, você pode pegar uma pessoa que ela esteja amarrada numa situação, presa numa situação, e ela vive escutando uma sugestão através de uma música, por exemplo. Certa ocasião, eu fui atender uma jovem. Essa jovem, ela queria tirar a vida. E a mãe dela me procurou, eu fui atender essa jovem. E aí, dentro dessa questão de uma análise sobre essa jovem, podia chegar lá e orar? Podia, eu cheguei e orei. Mas a situação estava crônica, estava enraizada na vida daquela jovem. Ela continuava com aquele desejo de querer se matar. E aí a gente foi investigar o que estava forte na mente dela, o que estava dando base para a mente dela. Até que, numa questão de mapeamento, de questionários, perguntei para ela o que é que ela andava escutando de uma forma comum. E ela cantou parte da letra do que ela havia cantado. E parte do que ela havia cantado, a música, boa parte falava sobre morte. Era uma sugestão? Era uma sugestão. Assim como vai ter pessoas que você vai tratar, vai fazer uma análise, e ela está presa a um sentimento sempre sugestionado por uma canção. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Vamos olhar no mundo natural? Você passar, talvez nessa avenida aqui, você vai encontrar algum barzinho aberto, um cidadão sentado, com uma garrafinha na mesa, e o som um pouquinho mais alto, de uma música que está lá dos anos 80, 90, não tem nada a ver com o ano, pode ser até uma música atual, mas você vai prestar atenção na letra, muitas vezes você vai até brincar, você vai falar assim, ô dor de cotovelo. Exatamente. Porque o cidadão está ouvindo ali sugestões que estão dando base para o pensamento dele. Por enquanto, graças a Deus, ele está contigo ali, está na dele ali.
Mas quem sabe ele está num sofrimento? Quem sabe ele está numa amargura? Quem sabe ele está numa depressão? E essa depressão sendo alimentada por uma sugestão. Pode? Pode. Está vendo o poder de uma sugestão? Peguei uma questão espiritual e peguei também agora uma questão comum, que pode ocorrer. A pessoa está ali presa na vida sentimental, muitas vezes. A pessoa muitas vezes está presa no passado, às vezes não se relaciona a uma pessoa. Às vezes a pessoa está presa numa época. E presa numa época, através de quê? De uma sugestão. O que tem a ver a música com a bebida? Não, eu coloquei um contexto. Às vezes o senhor pode sair, que é fácil de encontrar. Por exemplo, às vezes uma pessoa está ali tomando umas, entendeu? Tentando apagar as mágoas, sugestionado ali por uma canção. Uma coisa está chamando a outra. Ou ele pode estar com dor de cotovelo sem beber também. Veja só, eu entro em dependência de bebida, eu sou salvo do meu testemunho, eu em agosto fizeram a honra e glória do nome de Jesus, 30 anos que eu estou liberto. Glória a Deus. Esse tempo, há pouco tempo agora, morreu o Baciano daquela dupla João Negro, Baciano. Semana passada. Eu fiquei ouvindo as músicas e o pensamento foi lá na época. Lá na época, nossa. A cacaxinha fechada, mas ela abre, mas fecha rápido também, porque se começar a conexão alimentar é a conexão. Exatamente. Isso aí, todos nós podemos passar por isso. Isso aí não tem problema. Mas, por exemplo, como vem um fato marcante, a morte de um cantor, aí vai abrir a caixinha, igual o senhor falou, vai abrir a caixinha aqui, ó, abriu ela. Agora olha interessante, ele vai olhar para a caixinha, imagem, olha a imagem, ele vai olhar para a caixinha e aqui vai ter um duelo de crença. Ele há 30 anos é liberto. Aí ele olha o que está na base dele aqui assim, ó, a base dele está o espiritual, o transformou em nova criatura. Exatamente. Isso mesmo. Ó, o espiritual, nova criatura, está dando base na crença dele. Aqui tudo bem, entra, vou falar a espiritualidade, porque na hora que eu falo de religião, vocês vão ver um outro contexto. Está a espiritualidade dele, está baseando aqui a crença dele. Mas, como ele teve a notícia, digamos que a notícia foi a sugestão, que não é uma sugestão, mas vamos colocar ela como se fosse. Abriu a caixinha dele? Abriu. Ele tem uma imagem, ele olha para a imagem dele, o que ele vai ver? Ele vai ver todo aquele tempo, ó, rapaz, eu escutei a música desse cara, aí, mas eu saía, eu bebia, eu tomava umas, eu não sei, dava trabalho, não dava trabalho, ó, são vários pensamentos que fazem uma família aqui, ó. Agora ele olha, ele toma agora uma decisão. Isso aqui, essa decisão é em milésimo de segundos que a mente faz. Ele fala assim, tudo isso aqui eu lembrei. Esse cidadão eu gosto, ou talvez gostei muito, talvez na visão dele. Aí ele fala assim, puxa vida, mas agora ficou para trás. Isso aqui marcou minha vida, mas eu não preciso mais da bebida. Agora, digamos, vou tirar ele da cena. Outra pessoa pode ter os mesmos 30 anos, outros fatores estão minando ali a vida da pessoa, vem a morte de um cantor que marcou a história dessa pessoa, e ele pode ter uma recaída? Pode. Ele lembra e fala assim, em homenagem à morte do cantor, eu vou tomar todas hoje. Aí vai lá e desce a ladeira a beber. É verdade. É ou não é? Então vocês estão vendo? Existem os dois casos. Em todos os dois casos, vai se estabelecer uma imagem, eu vou enxergar o que aconteceu ali. Porque não vai me dar amnésia, nem em você. Eu vou enxergar ali aquele processo que eu passei. Mas eu estou baseado. Digamos que essa crença aqui de uma outra
outra pessoa fale assim: não tem problema. Encher a cara hoje. Outra crença nele vai estar assim, não é nele, mas em outra pessoa talvez passe por um problema parecido com esse. Outra crença que ela pode estar baseada aqui, ó, não tem problema, eu bebo e saio do vício ou não é vício, ou eu bebo e eu paro a hora que eu quiser. É uma crença que a pessoa carrega dentro de si, que vai dar base a esse pensamento. Bebo quando quer e paro quando quer. Bebo quando quer e paro quando quer. Essa é a maior ilusão do mundo. Está entendendo? Então a crença é aquilo que a pessoa absorveu que vai dar base àquele pensamento. Ele viu, lógico, mexeu numa caixinha, mexeu. Aí vai olhar, vai lembrar. Talvez na reportagem, com certeza deve ter passado uma canção. Aí ele escuta a canção, ele lembra. Lembrou talvez de um amigo, lembrou de um lugar que ele ia, lembrou até de algo que ele bebia. Aí ele faz uma imagem. Isso aqui que a mente dele está trazendo são imagens. Mas aí daqui um pouco, talvez ele percebendo ou não, ele faz a imagem dele do hoje. Aí fala assim: olha o tanto que Deus mudou minha vida. Eu estou liberto, eu não preciso mais disso. Fiquei compadecido com a morte da pessoa. Mas olha o tanto que a minha vida mudou. E essa fala que eu estou tendo, quando você faz uma análise, é essa fala que você vai usar para mostrar a imagem da pessoa. Porque essa imagem aqui, ela também é temporal. Essa imagem temporal, ela vai me dar noção se a pessoa está no passado, se ela vive o presente, aqui eu não vejo o caso do futuro. Essa imagem ela vai ser temporal. É a mesma coisa aqui, ó. Se eu colocar aqui, ligar a televisão aqui, ligar o notebook, botar algumas imagens, a gente vai recordar de algumas coisas. Anos 90, 80, 70. Vou parar pelos 70. Vai lembrar de algumas coisas? Vai. Por que eu vou lembrar? Porque na minha memória, na minha mente, vão ter imagens. Essas imagens, elas também estão baseadas em crenças, valores. Você usou até esse termo bem interessante na aula passada, valores. A diferença é só que só colocou duas pessoas, né? Ok, duas. Uma é espiritual, outra não é. A espiritual não vota. Se ele converteu, não vota. Aí lembrar não é proibido lembrar. Aí deixa eu falar uma coisa para o senhor. A espiritual, na minha visão, eu vou enxergar em dois processos. Eu vejo o espiritual, que ele vai estar num processo diário, o espiritual, como o senhor falou, ele vai olhar para trás, ele não vai ter problema nenhum, porque ele é espiritual, glória a Deus. Mas se eu esmiuçar essa situação, o espiritual, ele vai estar sendo cada dia mais, sem cobrança, mas ele vai estar sendo cada dia mais levado pelo próprio Espírito Santo a vencer áreas. Talvez não do passado, talvez o passado de uma pessoa esteja totalmente resolvido, mas há áreas do presente que o espiritual vai enfrentar alguns embates, ou não? Vai enfrentar. Então quando a gente usa um termo assim, uma pessoa espiritual vence isso, ok, mas eu posso me deparar com uma pessoa espiritual que nessa área aqui possa ser que ele enfrente um problema e ele precisa de uma ajuda e ele não deixa de ser espiritual. Ou não? Sim. Esses dias passou uma pessoa cristã,
bem fervorosa, que sofreu uma decepção na igreja e ela